Bem-vindos ao novo podcast de Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Ouça as opiniões que contam sobre o setor que transporta a economia e fica a par dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesado em Mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa sobre Rodas. Hoje será o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Voltaremos dentro de algumas semanas com mais assuntos, mais convidados, novas ideias e sempre muito focados no setor que transporta a economia. E neste episódio queremos trazer aos nossos ouvintes as vozes e o empreendedorismo feminino do setor, que cada vez mais marcam e impõem a sua presença pela positiva neste setor. Como convidada trazemos a Vânia Paredes, empreendedora e sócia-gerente da Transload, empresa de referência neste setor altamente competitivo, como é o setor dos transportes. Vânia, muito obrigado por ter aceito o nosso desafio e convite de estar presente no nosso podcast. Antes de mais, eu tenho que agradecer pelo convite e por nos estarem para dar voz neste setor, que realmente marcamos um bocadinho aquela diferença. Precisamente. Vânia, eu vou começar com as questões. Como sentem que o setor vos vê, sendo vocês empreendedoras bem-sucedidas neste mercado? Antes de mais, nós não sentimos qualquer diferença por sermos mulheres. Eu penso que poderemos ter algumas vantagens por sermos do sexo feminino. No entanto, posso, por exemplo, dizer que há muitos homens organizados, mas nós, mulheres, somos muito organizadas e por isso acho que é uma vantagem a nosso favor. No entanto, no que diz a parte relacional, nós não sentimos qualquer diferença, muito pelo contrário. Acho que até tem um certo cuidado por sermos mulheres, mas no que toca a negociações, outro tipo de coisas, tratamento, só porque somos do sexo feminino, não há qualquer tipo de diferença. O facto de ser mulheres, continua a haver a cortesia. Completamente. Falando um pouco do ponto fulcral neste setor, que são os motoristas, e sendo que há uma tendência crescente no interesse feminino por esta atividade, ou sendo que, por exemplo, nos serviços de longo curso, a questão familiar é determinante e as mulheres não estão dispostas a assumir esta responsabilidade, né, para este cargo de motorista? Sim, realmente há um interesse maior pelas mulheres neste setor e como motoristas. No entanto, na minha opinião, no que toca ao internacional, de viagens de longo curso, eu penso que a procura não é tão grande como no nacional, a não ser que as mulheres o façam acompanhadas dos maridos. Eu penso que não só por não se sentirem tão seguras por irem sozinhas, não se sentem tão seguras, também como um aspecto familiar que nós mulheres, que somos muitas vezes mães, acabamos por ter que estar mais presentes nessa parte da maternidade e por isso eu creio que não procuram tanto o serviço do internacional. No nacional, nós por acaso até temos uma motorista mulher e volto a dizer, é muito mais organizada, muito mais responsável e tem pontos a favor nesse aspecto. Então, neste caso, competências de gestão, as mulheres trazem mais valias ao setor, é isso que me está... Não é isso de todo que eu quero dizer. No entanto, nós aqui sentimos, dada a nossa dimensão, que isso também conta, nós somos demasiado organizadas, sim. Eu acho que se calhar empresas da nossa dimensão não procuram fazer uma gestão tão apertada como nós fazemos e eu acho que nós mulheres temos uma vertente, a nosso ver, positiva, somos muito mais humanistas que os homens. Podemos ter algumas desvantagens nesse aspecto, mas eu acho que hoje em dia, tendo em conta que a parte humana é essencial e na relação com os colaboradores é fundamental, nós temos uma sensibilidade diferente. Uma grande competência que as mulheres trazem ao mundo dos negócios é a capacidade de multitasking, mas com uma grande persuasão em cada tarefa que estão a fazer ao mesmo tempo e com grande sucesso, coisa que os homens na sua maioria não conseguem fazer. Também é verdade. Só tem uma coisa que eu sinto por vezes, é que eu ou a minha irmã, neste caso aqui, somos duas sócias administradoras da empresa, nós até por vezes nem fazemos só duas tarefas ao mesmo tempo, nós chegamos a ter, eu chego a estar a fazer 3 e 4 tarefas ao mesmo tempo. Pode ser
ter uma vantagem ou uma desvantagem ao final do ano. Nós não precisávamos, se calhar, de um mês ou de férias, precisávamos de bem mais. Mas não, eu acho que é uma capacidade que nós mulheres temos e é muito importante. E sim, conseguimos fazer mais do que uma tarefa ao mesmo tempo. Uma capacidade de resposta muito rápida, sim. Sim, é sempre muito bom ter um setor multifacetado. De gestão de empresas multifacetada, gestão de empresas não só de um sexo, mas também a ver as duas balanças, porque assim todas as empresas também ganham, a competitividade também ganha e o país também ganha. Vânia, tive muito gosto por estes seus insights. Obrigada a nós. Estamos um pouco em sintonia. Obrigado pelo desafio, por também ter aceito o convite, também à Transload por terem aceito o convite. Desejo-vos também muitos sucessos. Ok, obrigada a nós pelo convite. Como convidada, trazemos a Mónica Silva, que é a responsável pelo gabinete de comunicação e imagem da Antran, e também o rosto, é a voz, é a comunicação da Antran para todos os associados. Mónica, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite, Bruno. A primeira questão, Mónica, como interlocutora sénior da Antran, que coordena a comunicação com os associados do setor dos transportes, setor esse que é marcado também pela forte presença do sexo masculino na gestão das empresas, consegue-nos transmitir se tem havido uma evolução ao longo dos anos, desmistificação de competências femininas versus masculinas, e se tem havido uma evolução feminina nos órgãos de gestão deste setor? Neste setor, como em muitos outros, eu acho que essa desmistificação da diferença entre o feminino e o masculino é natural e tem acompanhado a própria evolução da sociedade. No caso concreto do nosso setor, aqui há umas décadas atrás, era totalmente improvável ver uma mulher a conduzir um caminhão pela componente histórica que este setor tem, é efetivamente muito masculino, mas isso hoje em dia já não se coloca, ou seja, se eventualmente uma empresa nos tempos de outrora era constituído por, na sua maioria, homens, não só em termos de gestão, em termos de cargos, de funções, de tarefas, hoje em dia eu acho que isso já não acontece, já há aqui um bom equilíbrio e as mulheres também já marcam presença e pontificam a sua posição no setor dos transportes. Acho que neste setor cada vez existe menos aquela questão de haver profissão para homens e profissão para mulheres, e eu acho que cada vez mais a vontade de ser, ou do ser, eu quero ser X, eu quero ser Y, eu quero ser um CEO, eu quero ser uma diretora de comunicação. Eu acho que é mais a vontade, e a própria componente histórica deste setor acaba por ter pressões por se adaptar em relação ao tempo. Digamos que nós não podemos de forma alguma apagar a história, não é? Nós historicamente, de facto, o setor é muito masculino e também é a nossa componente cultural em que a mulher tinha um papel secundário. Eu acho que isso hoje em dia já não acontece. A mulher, ao longo dos tempos, foi-se emancipando, foi estudando, foi querendo ser alguém, digamos assim, e acho que isso hoje em dia se vê muito. Nós, por exemplo, já temos nos órgãos sociais da Antran, a nível nacional e a nível regional, muitas senhoras com cargos, digamos assim, e nas empresas isso também acontece. Eu acho que não é tanto por ser o homem ou por ser mulher, a gestão de um e do outro diferente. É diferente, mas não é pelo facto de ser homem ou pelo facto de ser mulher. Nós, ao longo da nossa evolução, da nossa vida, vamos recebendo alguns aportes. Nós vamos tendo maturidade, vamos tendo experiência de vida, vamos experienciar vivências, outras percepções, a própria personalidade vai-se formando consoante os valores que nos vão sendo transmitidos, e a gestão pode ser feita, quer seja de um homem ou quer seja de uma mulher, são maneiras diferentes só, unicamente, não é melhor por ser um homem, não é melhor por ser uma mulher. Não se pode dizer que o pragmatismo está no homem e a sensibilidade, entre aspas, está na mulher. Não, eu acho que isso não corresponde hoje em dia não corresponde a isso. Em relação ao que há a comunicação vinculada pela Antran, em que ponto pode ficar a ganhar pelo facto de ser gerida por uma mulher? Há uma sensibilidade diferente por parte do setor de recolher a comunicação? É muito difícil, Bruno, comunicar neste setor. É difícil. O setor normalmente procura a informação, aquela mesmo que precisa. É o chamado em cima do joelho, como eu costumo dizer. E nós temos, efetivamente, alguma preocupação aqui na Antran de ter sempre informação o mais clara, o mais objetiva
objetiva possível, que ela chegue efetivamente em tempo útil. Não se trata de ser relevante por ser uma mulher a tratar e por nós termos outro tipo de atenção às vezes a determinados pormenores, não, acho que não tem a ver e eu acho que não influencia. Aliás, no caso da Andreia, isso eu acho que não tem muito a ver, porque apesar de eu estar, entre aspas, responsável pelo gabinete, a nossa comunicação é feita por isso. Eu vou dar um exemplo muito prático. Quando temos que comunicar alguma coisa ao associado, são vários os intervenientes que estão no processo, além da própria direção, que tem os seus aportes para nos dar, porque eles são empresários e nós não somos empresários, não é? Eles têm uma visão diferente, eles pensam como transportador, eu não pensarei como transportador, se calhar pensarei como ao senso comum, claro. E estes aportes são sempre muito importantes. Nós temos que saber, acima de tudo, primeiro, saber para quem é que vamos dirigir essa informação, se é para internos, ou internos, quando eu digo internos, é o colaborador Antran e o sócio Antran, ou se é para o exterior, opinião pública, jornalistas, clientes, o que for. Acima de tudo, temos que saber para quem vamos transmitir e depois, antes de transmitir, temos que nos saber valer de toda a informação que é relevante e fazer aqui um bocadinho de filtro para perceber o que realmente é importante transmitir, porque não vale a pena dizer tudo, mas temos que dizer algo, ou seja, a própria mensagem tem que ser muito assertiva, digamos assim. E quando eu digo assertiva, sim, não quer dizer que seja muita, é o essencial, é a clareza, é a sinceridade, é a objetividade. Depois temos também o caso particular da Antran, quando ela é feita via comunicação social, também às vezes temos que conseguir sintonia entre a figura que está a transmitir e aquilo que essa figura transmite, a posição corporal, os gestos, o tom de voz, a velocidade em que projeta a informação, ou seja, uma coisa é ler e outra coisa é ouvir e ver, é totalmente diferente, não é? E depois em termos de feedback, nós temos diferentes tipos de feedback aqui na Antran. Há aqueles associados que dizem que a Antran às vezes não informa ou que não é suficiente e há outros que sim senhor. Nós temos sempre o cuidado de escutar o associado. Qualquer associado contacta a Antran, quer seja por telefone, quer seja por carta, quer seja por e-mail, nunca vai sem resposta. Nós damos sempre resposta e por norma até fazemos uma aproximação muito grande. Nos últimos tempos temos trabalhado muito nisso, estarmos mais próximos das empresas, porque é muito importante nós sabermos como é que eles pensam, o que é que eles sentem, porque só assim é que conseguimos depois reagir e adaptar as coisas à realidade deles e às necessidades deles. Às vezes somos contactados por empresas que nos colocam uma determinada questão. Pode não ser uma questão que nós estejamos habituados a lidar, que tenhamos total conhecimento dela. Essa questão não fica sem resposta. Nós documentamos, nós estudamos, nós pesquisamos e depois informamos. Ou seja, é um trabalho às vezes complexo, às vezes não é imediato, mas de facto é essa a nossa missão, é servir e como tal dotamos-nos de algumas ferramentas para conseguir trabalhar a nossa comunicação para que ela chegue da forma mais clara e da forma mais útil aos nossos associados. Muito obrigado. Obrigada eu pelo convite, foi um gosto estar com vocês e já sabem, se precisam de Antran, estão à vontade. Obrigada eu.